Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou professor, apaixonado pela literatura, estou visitando os contos russos e hoje vou fazer o resumo do conto Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. O diário começa numa data em que o funcionário público se dirige ao seu trabalho e no meio do caminho encontra uma carruagem que é a do diretor da seção. E dessa carruagem desce a filha do diretor e uma cadelinha. Nesse instante vai passando uma senhora com uma criança e uma outra cadelinha. E elas começam a se cheirar e de repente ele ouve em palavras humanas as duas cadelas conversando entre si. E essa pessoa da carruagem toma seu destino, é a pessoa que ele ama, que ele gosta muito, que é a Sofia. E ele volta a casa percebendo esse fato, se achando meio estranho, mas entendendo que aquilo é possível os cachorros se falarem. No outro dia de trabalho, o chefe da seção, não o diretor, recebe-o com palavras muito grosseiras e faz com que ele entenda que a classe social dele é mais baixa e que ele é mais velho, ele tem 42 anos. E que a Sofia não vai querer, não vai se apaixonar por ele. Na verdade, ela vai se casar com um cadete. Depois que ele conversa com o chefe de seção e entende a posição social dele, ele resolve ir atrás da outra cadelinha que se relacionou que conversou com a cadelinha da Sofia, atrás de umas cartas, porque ele acredita que uma cadela pode escrever para outra cadela. Então ele invade a casa onde essa cadelinha está, pega a cesta onde tem uns papéis lá mal escritos, em branco, e em frente à dona ele sai com a cesta da cadela e sai olhando, correndo com os papéis na mão. Nesses papéis que estão em branco, ele lê o que uma cadela escreve para outra, falando da condição dele, da condição social, e que de fato ele fala que o cadete é muito superior a ele. Ele até diz, ora, quando não é um general, é um cadete. Tudo se resolve, é general ou cadete. E ele nem é general, nem é cadete. Existe uma carta endereçada somente a ele, dizendo que uma cachorra falando que ele é velho, que ele tem um cabelo arrepiado, que não se porta bem. E aí ele resolve destruir essas cartas das cadelas e aí começa a pensar profundamente na sua posição social. Numa outra data do diário, vai seguindo certinho o diário, ocorre um problema na Espanha e se percebe lá que o rei morre sem um descendente homem. E que a Espanha ela nem é tomada pela França, nem é resolvido o problema pela Inglaterra, e fica esse problema lá. Numa outra data do diário, ele começa então a perceber qual que é a identidade que ele tem. E no dia 43 de abril do ano 2000, ele entende que ele é o novo rei da Espanha. Ele é o Fernando VIII. E a partir dessa data, o diário começa a ser escrito com datas extremamente absurdas, meses diferentes. Ele cria um mês que é o Martubro. E ele vai escrevendo já naquele delírio, a vida vai se passando para ele como se todos fossem súditos. Ele não precisa mais de trabalhar. E a pessoa que convive com ele também vai... Ele até tem um certo cuidado, porque a pessoa está vivendo com o rei e não sabe. Numa determinada data, também esquisita a data, ele cria uma roupa para ele. E quando essa pessoa que convive com ele, a Mavra, vê, chega, toma um susto e grita. Para você ver como deve estar horrível essa roupa. Que é o dia 30 de fevereiro, onde algumas pessoas o vêm buscar. E ele entende no seu delírio que ele está sendo conduzido para Madrid pelos deputados, quando na verdade ele está sendo levado para um manicômio. E aí no manicômio ele continua escrevendo meses, dias, primeiro dia, meses, assim, 83 dias de um mês, e ele continua escrevendo a sua vida então no manicômio, onde ele é tratado com pauladas. E ele fica meio que sem entender aquela situação, porque como pode um rei, né, ser tratado pelos súditos daquela forma? E ele, até um determinado momento, ele entende do diário que ele está sofrendo por causa das pauladas. Seu cabelo é raspado,
né? É colocada água gelada na cabeça dele e ele começa a desejar a morte por causa do sofrimento, e mesmo dentro do delírio que não acaba mais nunca, ele pede para morrer, e acaba assim o conto e a vida desse louco internado nesse manicômio. Eu não sou psiquiatra, a gente também não tem um paciente, tem um personagem, não se trata de uma análise, jamais, não tenho essa capacidade, mas a gente percebe, ou pelo menos hipotetiza, que existe dois lados aí que são, digamos, levados em consideração por Gogol, que seria a sanidade e a insanidade mental. Entre eles existe o desejo. No caso do personagem, existe um desejo forte em que ele apresenta de paixão, de amor, e esse desejo na vida dele real de trabalho, ele não é correspondido. Então ele se entrega ao delírio completamente para ver concretizado esse desejo não correspondido desse amor. É interessante essa progressão e a nítida presença desse desejo, dessa paixão, como um fator desencadeante para a insanidade do paciente, do personagem principal. O livro fala que no manicômio se utilizava o tratamento desumano, pauladas, uma realidade que a gente não vive mais nos dias de hoje. Mas eu me lembrei, assim que terminei o conto, eu me lembrei de Nise da Silveira, uma mulher fantástica, psiquiatra, estudiosa de Lacan, defensora de Spinoza, se dedicou a perceber dentro desses pacientes a humanidade. Ela dizia aos seus acompanhantes, aos seus discípulos, às pessoas que admiravam o seu trabalho, que existe uma riqueza dentro do ser humano. Cada ser humano possui uma riqueza no seu interior, na sua essência, na sua vida, na sua história. E que essa riqueza ela pode ser acessada através do diálogo. Quando a gente presta atenção no discurso, a gente está prestando atenção, está ganhando, está assimilando a riqueza do outro. Um trabalho bonito, um trabalho interessante e que modificou a visão de psiquiatria no Brasil. Nise da Silveira acreditava que o ser humano tem grande instabilidade mental, ao contrário dos animais, que têm mais estabilidade mental. E nessa convivência com os animais, através do carinho, do afeto que alguns animais nos transmitem, a gente pode também chegar a um estado de mais quietude mental. Ela foi uma das pioneiras a acreditar nessa forma. Então adorei o livro, no caso o conto. Fantástica essa abertura que Gogol nos dá com esse relato. Parece ser muito real. É extremamente difícil acessar a mente de um paciente, mas aqui nesse livro há um relato fantástico. Para quem quer conhecer um pouco esse mundo, vale a pena essa leitura. Um abraço, até a próxima leitura.